Bíblia de Jerusalém, Epístola de São Tiago, endereço e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. O benefício das provações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos às múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. A súplica confiante. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos, sem recriminações, e ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. O destino do rico. Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque passará como a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com o seu calor. Logo seca a erva e sua flor cai, e desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Aprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer: é Deus que me prova. Pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Receber a palavra e pô-la em prática. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Por vontade própria Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que primícias dentre suas criaturas. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos. Que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda a imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações e é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica,
Assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo de sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisso: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo. O respeito devido aos pobres. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo anel de ouro, ricamente vestida, e a outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizeis ao pobre: tu, fica em pé aí. Ou então: senta-te aí debaixo do estrado dos meus pés. Não estáis fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios perversos? Atentai para isso, amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei régia segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo. Agis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e incorreis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, tornas-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. A fé e as obras. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhes faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar:
Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo. Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar por outro caminho? Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem obras. Contra a intemperança na linguagem. Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como o pequeno fogo incendeia a floresta imensa. Ora, também a língua é fogo. Como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. Com efeito, toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém consegue domá-la. É mau e irrequieto e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura, uma fonte jorra pelo mesmo olheiro água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? Ou a videira produzir figos? Assim, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. A verdadeira e a falsa sabedoria. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas,
Se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis nem mintais contra a verdade, porque esta sabedoria não vem do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Contra as discórdias. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vêm daqui? Dos prazeres que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e não tendes? Então matais. Buscai com avidez, mas nada conseguis obter? Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz: Ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de vós? Mas Ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações, homens dúbios. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se vosso riso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei, mas te fazes juiz da lei. Só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Admoestação aos ricos. E agora, vós os que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor que se vê por uns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer: se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos jactais de vossas fanfarronadas. Ora, toda jactância desse gênero
é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pois bem, agora vós, ricos, chorai e gemei por causa das desgraças que estão para vos sobrevir. Vossa riqueza apodreceu e as vossas vestes estão carcomidas pelas traças. Vosso ouro e vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem testemunhará contra vós e devorará vossas carnes. Entesourastes como que um fogo nos tempos do fim. Lembrai-vos de que o salário, do qual privastes os trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama. E os gritos dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes faustosamente na terra e vos regalastes. Saciastes-vos no dia da matança. Condenastes o justo e o pusestes à morte. Ele não vos resiste. A vinda do Senhor. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vede como o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando por ele pacientemente até que venham as chuvas temporãs e serôdias. Assim, também vós esperai com paciência e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não murmureis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Lembrai-vos de que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de vida, de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Notai que temos por bem-aventurados os que perseveram pacientemente. Ouvistes falar da paciência de Jó, e sabeis qual o fim que Deus lhe deu. Com efeito, o Senhor é misericordioso e compassivo. Exortações finais. Muito especialmente, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, a fim de não incorrerdes em julgamento. Sofre alguém dentre vós um contratempo? Recorra à oração. Está alguém alegre? Cante. Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o porá de pé. E se tiver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Confessai, pois, uns aos outros vossos pecados e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração fervorosa do justo tem grande poder. Assim, Elias, que era homem semelhante a nós, orou com insistência para que não chovesse. E não houve chuva na terra durante 3 anos
e 6 meses. Em seguida, tornou a orar e o céu deu sua chuva e a terra voltou a produzir seu fruto. Meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade e outro o reconduzir, saiba que aquele que reconduz o pecador desencaminhado salvará sua alma da morte e cobrirá uma multidão de pecados.